Oi pessoal, e aí, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês aqui na Imperial. Hoje eu gostaria de dar uma dica interessante sobre dois pontos gramaticais que criam uma certa confusão para aqueles que buscam um pouquinho mais sobre o domínio da língua inglesa, que é o Past Simple e o Present Perfect, respectivamente falando, passado simples e presente perfeito. Veja bem, o passado simples refere-se apenas a uma ação que aconteceu, ela não fala diretamente sobre resultado, tá? Já o presente perfeito, ele fala sobre resultado, certo? Em relação a uma ação que está parada ou a continuidade, tá, de uma ação, ou seja, uma ação que foi começada no passado e ela continua até o presente, tá? Mas com calma eu vou explicando isso nos próximos vídeos, dando maiores exemplos, certo? Para aumentar um pouco mais a compreensão de vocês. Então veja bem, ó. Eu vou dar um exemplo simples utilizando o verbo to do, tá? Que é o verbo fazer. Então, por exemplo, quando você faz a pergunta assim, ó, What did you do? O que você fez? Aí a pessoa responde, I did something. Ou seja, eu fiz alguma coisa. Então, ou seja, simplesmente a pessoa respondeu que alguma coisa foi feita. Uma ação foi praticada. Só isso. Só isso. Agora, quando você busca saber sobre resultado, quando você especula alguma coisa, tá? Aí a coisa muda um pouquinho. Então, se você pega, por exemplo, trabalha a pergunta da seguinte maneira: What have you done? Você pode até traduzir como o que você fez, mas ao pé da letra você poderia até traduzir mais ou menos assim, tá? O que você tem feito? Mas nesse caso não está falando sobre a continuidade, e sim sobre o resultado gerado por uma ação que se encontra agora parada. Então, para aumentar um pouco mais a compreensão de vocês, eu vou dar um exemplo de um filme de 2002, dirigido por Sam Raimi, que todo mundo já deve ter assistido, que é o Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, tá? E com o Willem Dafoe, né? Onde o Tobey Maguire faz o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, e o Willem Dafoe faz o Norman Osborn, que depois, né, transforma-se no arqui-inimigo do Homem-Aranha, o Duende Verde, que é o Green Goblin, tá? Então, numa cena, logo no finalzinho do filme, quando o Duende Verde ele sequestra a Mary Jane e tenta atrair o Homem-Aranha para uma armadilha, ele está, né, sobrevoando lá a cidade de Nova York no paraglide, e ele solta lá os mísseis do paraglide e destrói, né, a Casa das Máquinas, que, né, faz a movimentação do bondinho, os carros batem na ponte, ou seja, gera uma confusão muito grande, tá? E aí nesse momento o Homem-Aranha chega, e quando ele vê toda aquela bagunça, carro batido, explosão, toda aquela, né, aquela bagunça toda, se você prestar bem atenção no vídeo em inglês, você vai perceber nitidamente que o Homem-Aranha, indignado, faz a seguinte pergunta: Jesus Goblin, what have you done? Ele não faz a pergunta What did you do? Por quê? Porque quando ele vê tudo aquilo bagunçado, a pergunta é especulativa. Ele está falando, nossa, Duende, mas o que é que você fez? Por que você fez aquilo? O que deu em você? Então a pergunta ela é especulativa. Certo? Então, ou seja, devagar eu vou dando outros exemplos em outros vídeos que eu estarei postando no meu canal do YouTube, tá? Para vocês começarem a entender melhor como utilizar essas duas ferramentas, ou seja, entender um pouco mais como funciona o uso do passado simples em relação ao presente perfeito, tudo bem? Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês aqui na Imperial.